Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos dando início a mais um Momento Jurídico, aquele programa de entrevistas onde nós procuramos trazer pessoas que tenham relevância social e profissional para nos trazer boas e interessantes informações. Hoje eu estou trazendo um magistrado, um juiz de direito com assento na centenária cidade do Pilar, aqui às margens da Lagoa Mundaú. E ele vai aqui bater papo conosco. É o doutor, nosso caríssimo Sandro Augusto, um magistrado que, por todos os seus valores, por todas as qualidades que ornam a sua pessoa, também engrandece a magistratura de Alagoas, como engrandeceria qualquer magistratura desse país, do Oiapoque ao Chuí. Meu caro Sandro, não quero tomar tempo, você tem muita coisa boa a nos dizer, então eu quero logo agradecer a tua visita. Você já era para ter vindo aqui, mas a gente vai fazendo uma espécie do enquadramento e chegou a vez e você gentilmente aceitou o nosso convite de vir bater esse papo. Eu quero te agradecer em meu nome, em nome da casa, da TV Mar, em nome da nossa equipe, mas sobretudo em nome dos nossos telespectadores, que eu sempre digo isso. Pode dizer, mas esse cara é chato, repetitivo. Os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, são o que eu chamo de razão maior nós estamos aqui. Então, Sandro, eu queria deixá-lo à vontade para uma primeira saudação aos nossos telespectadores. Primeira mensagem sua ao nosso público telespectador. Fique à vontade. Gostaria de dizer que é um imenso prazer, uma honra me encontrar aqui. A honra é nossa, a honra é nossa. Me encontrar aqui contigo, Jerônimo Roberto. E dentro dessa casa que nos recebe sempre muito bem, né? A equipe que nós já conhecemos, que sempre franqueiam o acesso para que informações relevantes, úteis, bate-papo promissor, nós sempre temos alguma coisa a dizer, a acrescentar e sempre somos lembrados, e essa casa sempre nos dá espaço a nós da magistratura, né, para que informações úteis cheguem à sociedade. Ô, Sandro, e sobretudo essa nossa conversa ela é dinamizada sobre o estigma da informalidade. Eu gosto sempre de dizer que as pessoas que eu trago aqui, elas devem se sentir como se estivessem na sala, né, ou no alpendre de suas casas, tamanha a informalidade que eu procuro imprimir aqui. Mas, meu caro Sandro, você é um magistrado de sucesso, mas antes de você ser um magistrado de sucesso, você é uma pessoa de sucesso, você é um acadêmico, vou chamar assim, um indivíduo voltado para o que se chama de aptidão. Você tem aquela aptidão intelectual. Você foi o 01 da sua turma, você foi em primeiro lugar no concurso da magistratura. Tanto é que eu pedi permissão a você para trazer essa informação a pessoas que não gostam, né? O nosso Sandro foi o primeiro lugar na sua turma de magistrado. Mas antes de ele ser magistrado, ele exerceu uma atividade inobilitante no nosso país, que ele foi delegado da Polícia Federal. Então, aproveitando essas suas qualidades, essas etapas que você percorreu, e você percorre ainda, que é a magistratura, como foi a sua preparação, Sandro? Você fez 2 concursos importantes. Como foi a sua preparação? Na verdade, Jerônimo, nós sabemos que o trabalho de preparação para uma situação dessa, ela começa muito cedo, ainda na faculdade. Você precisa levar a sério aquele ambiente. Hoje em dia eu vejo, infelizmente, alunos, pessoas que têm dificuldade, inclusive com o básico da língua portuguesa. Infelizmente, digo isso com muita tristeza. Os acadêmicos de direito, eles devem ter essa preocupação de conseguir captar a maior quantidade de informações, aproveitar aquela oportunidade que eles estão tendo no dia a dia, ali, levar aquilo ali a sério, né? E começar aos poucos a você conseguir juntar o que chama de bagagem, né? Verdade. Então é importante fazer isso e já avisando o que mais ou menos você vai querer fazer. Claro. Qual vai ser a sua área de atuação, se vai enveredar pelo concurso público, vai advogar, qual cargo que gostaria de almejar. Então já é o tempo de fazer isso, é na faculdade. E Deus me permitiu que já estivesse com atividade profissional naquela oportunidade durante
o curso de Direito, eu era servidor técnico judiciário do TRT, então o concurso, na verdade, para mim, ele começou antes do bacharelado em Direito. E trabalhei no TRT de Goiás, do Distrito Federal, e aqui de Alagoas, um total de 5 anos na Justiça do Trabalho, que nos trouxe um aprendizado bastante interessante. Fui assessor de um juiz aqui do trabalho e naquele momento eu percebi que a minha veia, o meu direcionamento profissional, ele passaria fatalmente pela magistratura, que para mim é o que eu amo, é uma atividade que me deixa bastante feliz, bastante satisfeito, me sinto realmente vocacionado. Mas esse preparo é ao longo de anos e são degraus que você vai ali aos poucos. A pessoa nesse caminho não pode dar saltos, né? Não pode passar por cima de etapas, né? Eu penso, Jerônimo, que quando você falou ainda agora que somente nessa oportunidade, depois de várias pessoas sendo entrevistadas no seu programa que apareceu, eu penso que tudo é no seu tempo certo. Claro. Então, às vezes a gente não pode dar um passo maior do que a perna e a gente precisa ter aqueles ganhos, não é, aos poucos, conquistando o seu espaço gradativamente. Claro. Você falou aí, você deu uma informação muito interessante, e aí me vem à memória um brasilianista, faleceu, eu acho que o ano passado, acho que 2016 ou 2015, chamado Thomas Skidmore. Eu acho que eu já falei ele aqui nesse programa. Ele tem uma obra muito interessante em 3 volumes, e em uma determinada fase da minha vida eu li essa obra, que eu queria saber o porquê do nosso país ter mais ou menos a mesma idade dos Estados Unidos e haver essa disparidade tão grande. Então eu fui me abeberar no Thomas Skidmore. Mas o que ele diz na obra dele, no primeiro volume logo, quem prefacia essa obra dele é um embaixador chamado Vieira Carneiro. E ele começa dizendo assim: é uma vergonha para nós brasileiros que esse livro não tenha sido escrito por um brasileiro, mas por um americano do norte. E ele sai fazendo as digressões, aí ele diz isso que você falou agora, que nos Estados Unidos, ele fazendo uma espécie de cotejamento entre o estudante universitário do Brasil e o estudante universitário dos Estados Unidos. Quando o indivíduo ingressa na universidade, ele já sabe o que ele quer ser. Se ele não sabe naquele momento, com um negócio de 6 meses, ele já se define. Então, no caso do direito, ele vai ser um promotor de justiça ou vai ser um defensor. Isso é muito importante, você tomar uma decisão logo no primeiro momento. Então, como nós temos um grande público assistente de alunos, de acadêmicos de direito, essa informação é muito importante. Esteve aqui conosco o nosso caríssimo Rosmar, nosso colega da jurisdição federal. Ele disse também que você tem que levar com seriedade, como você falou, e vontade realmente de vencer. Mas Sandro, me diz uma coisa, ainda antes de continuar a nossa conversa, nessa mesma obra, o embaixador diz o seguinte, que você vai, isso me comoveu, você vai nas grandes universidades do país e você vai ver que você vai encontrar estudantes estrangeiros em maior número estudando o Brasil do que os próprios brasileiros. Então ele fecha assim dizendo: é nos Estados Unidos, inclusive mais do que o Brasil, que você vai encontrar estudantes procurando saber do nosso país. Bom, fica a informação para nós. Santos, você foi delegado da Polícia Federal, você tomou posse aonde? Já foi aqui em Alagoas? Não, eu tomei posse no estado de Roraima, né? Boa Vista foi minha primeira lotação. Naquela época, curiosamente, só existia um voo por dia, né? Brasília para lá, né? Eram vários locais, né? Era, como o pessoal costuma falar, era um pinga, né? Sei. Saí daqui de Maceió, conseguia chegar lá? Conseguia e saía pegando pessoal em várias capitais. Sei. E aí nós passamos por um período curto lá. Curiosamente, foi quando nós estávamos chegando, foi justamente na deflagração de uma das maiores operações, daquelas primeiras grandes operações da Polícia Federal, que foi a Operação Gafanhoto, que aludia a um inseto que comia folha. E teria a ver com a investigação da folha de pagamento da Assembleia Legislativa local. Eu me lembro. E aí, logo em seguida, nós fomos para o Maranhão, que em termos de Polícia Federal é um terreno fértil
para a atuação da Polícia Federal, porque engloba, ainda tem a Amazônia Legal, que compreende o estado do Maranhão, e tem muita questão indígena, não é? Tem rota de tráfico internacional, tráfico de drogas, e nós empreendemos Muita questão agrária também ali? Também tem grileiros, tem toda aquela problemática do norte, meio norte ali do país. Do Brasil tem muita coisa, né, rapaz? Tem. Um país belíssimo desse, mas se você quiser procurar problema, aliás, o cara deve dizer para o estrangeiro, você está vendo bem? Vá para o Brasil para você ter problema lá, porque do Oiapoque ao Chuí você vê problema toda a ordem, né? Aliás, o Olavo Bilac dizia que no Brasil há sempre coisas a você criticar. Isso ele dizia no começo do século passado. O Brasil é um país que, se você quiser criticar, você sempre vai encontrar o que criticar. Mas aqui a gente não está para isso. A gente está aqui para abordar esses temas e, evidentemente, procurar dar uma informação dentro da nossa ótica, né? Agora me diga uma coisa, como é que você está vendo, meu caro Sandro, como é que você está vendo o nosso país nessa quadra histórica? Como é que você está vendo? Eu estava em casa pensando, olha, há 3 anos que eu venho com esse negócio de Lava Jato. Há 3 anos eu posso dizer diuturnamente. Eu gosto muito de assistir um canal chamado Globo News. Olha, pode pegar que você vai de manhã até a noite intercalando com outro programazinho lá, só esse assunto. Como é que você vê, Sandro, você como magistrado, você como ex-delegado federal, como é que você vê esse momento histórico do nosso país? Não é muito triste, Sandro? Nós devemos comparar com as nossas vidas pessoais. Certo. É no momento de dificuldade que nós temos o aprendizado necessário para seguirmos adiante. No momento de revés, um momento de reflexão e, sem dúvida, o momento pelo qual o país está passando é de dificuldade, de grandes desafios, de problemas institucionais, problema econômico, e veio então uma investigação dessa envergadura, exatamente, em que eu posso dizer que, pelo que eu já conheci, com esse aprendizado nesse pouco espaço de tempo que eu estive na Polícia Federal, que as pessoas ali nessa força-tarefa efetivamente fazem um trabalho sério. Seríssimo. Sendo que são seres humanos e, obviamente, como todo o ramo das relações humanas, cometem aqui e acolá algum equívoco, como é natural. Para isso nós temos, graças a Deus, a possibilidade de recurso para as instâncias superiores. Mas o trabalho é eminentemente sério no seu contexto geral. E revelador, trazendo situações assim que a cada dia nos deixa, né, estarrecidos com essas revelações de grandes desvios de somas de dinheiro, implicações assim políticas graves. E as instituições sendo postas em xeque, a sua credibilidade. Você é bom deixar claro que não são todos os políticos, né? Obviamente que não. Não são todos os políticos. Obviamente que não. Nós temos aí, então, a própria Suprema Corte posta em xeque para dar as respostas, né, que precisa dar. Temos aí tensões políticas de grupos e a gravidade chega a tal ponto de passar pela questão de o chefe máximo da nação, seja anterior, seja atual, e que as instituições elas precisam efetivamente funcionar, né? Acredito eu que essa fase vai passar, que as coisas vão se sedimentar e tudo que tiver que ser feito do ponto de vista de persecução penal de quem possui a sua responsabilidade, né, que lhe será conferida essa responsabilidade através dos processos, com direito à ampla defesa, contraditório, claro, enfim, mas que precisa ser tirado a limpo e se chegar a um ponto em que nós tenhamos um mínimo de estabilidade, porque a cada revelação dessa, e assim, para mim, às vezes, eu encaro com tristeza ouvir algum relato do tipo, não, essa operação veio para complicar a situação política e econômica do país. Pelo amor de Deus, eu vi. Agora, Sandro, e corroborando o que está dizendo, eu vi isso. Eu vi isso
do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse que o problema econômico do país se devia à dinâmica dessa operação levada a efeito pela Polícia Federal, que se chama Operação Lava Jato. Quer dizer, ele dizer isso é uma coisa acachapante, né, meu amigo? Por favor. Assim. Linhas gerais, na minha modesta opinião, a gente não pode pegar um dado desse de uma implicação econômica desfavorável, não é? Para colocar a culpa numa operação que realmente as instituições elas estão funcionando, que os órgãos republicanos eles estão aí atuando com uma seriedade e de forma incessante, porque eu fico imaginando essas pessoas, o grau de envolvimento que elas têm, esses profissionais, muitas vezes eles abdicam de uma convivência social. Familiar. As pessoas não se enganem. Todos eles comprometeram seriamente suas vidas pessoais. Não tenha dúvida disso. Isso não é feito assim gratuitamente. Existe esse viés. E outra coisa, dessa operação Lava Jato, ela se iniciou muito por acaso. Eu não sei se você... A investigação era questão de doleiros. E lá no meio se captou uma outra coisa que envolvia diretores da Petrobras. Isso o procurador Deltan Dallagnol, ele diz com todas as letras na sua obra, que eu até a tenho aqui, vou pegar ela para cá, ele diz isso com todas as letras, que essa situação que nós chegamos nesse momento aconteceu em face de alguns acasos. Sim. Entendeu? Uma conjunção de fatores, não é? E a ponta do iceberg que se foi... E uma outra coisa, Sandro, olha, esse tipo de investigação, você investigar esse desvio de dinheiro público nesse nível, é muito difícil você alcançar as pessoas que estão capitaneando. Porque é aquela questão do crime organizado que eu queria conversar contigo sobre isso. Eu vi você comprando uma obra, eu comprei também aquela obra. Nós estávamos em Aracaju, eu vi quando você comprou aquela obra densa, inclusive, bem interessante. Depois eu a comprei pela internet, eu aprendi a pedir aquele livro. Esse tipo de... É um crime organizado, esse cara é crime organizado. É muito difícil, se não houver uma conjunção de forças, você não consegue combater, né? Jerônimo, é necessário que o Estado ele possua as ferramentas adequadas para a macrocriminalidade. Ela não pode ser combatida pelos órgãos de persecução, a polícia, o Ministério Público, e muito menos submetida a processo judicial e efetivamente julgada pelo Poder Judiciário, na forma tradicional. Isso é um engano, isso é uma ilusão. Nós temos alguma legislação, algumas leis que modificaram pontualmente aqui e acolá todo esse mecanismo, mas no caso da Lava Jato, que assim é admirável, é que a Força Tarefa me parece que ela diariamente ela adquiriu um know-how, ela se aperfeiçoou, não é, com aquelas medidas. Já está exportando. E exatamente, tanto se critica, mas o fato é justamente esse, que essas técnicas, essa forma que eu reconheço que ela não é uma forma usual, é uma forma mais contundente de se atuar, ela está sendo objeto de exportação. E uma outra coisa, Santos, sem a colaboração premiada, que chama de delação premiada, sem a colaboração premiada, você não alcança esses caras, não. Ninguém tem ilusão, não, viu? Se não houver uma pessoa de dentro do esquema para, uma vez fustigada duramente, ela não contar, não alcança, não. Possivelmente não teria esse mesmo êxito. E eu vejo pessoas se insurgindo, bom, a maioria é advogados, né? Os advogados estão no seu ofício, né? Eles vão contestar. Mas quando você lê essa obra aqui, você vê que sem a participação, sem a colaboração dessas figuras que a gente chama de emblemáticas, esses diretores da Petrobras, e outra coisa, Sandro, a forma como eles chegam lá é tão triste, meu amigo. Eu estou dizendo aqui para você, digo aqui para os nossos telespectadores, com toda a franqueza, eu não quero aquilo para mim não, meu amigo. E para satisfação minha,
tem um cidadão, que ele é relatado nesse livro, que quando chamaram, ele disse, não quero não, porque eu tenho a minha família, tenho meus amigos, tenho meus pais e não quero me envolver com isso. Mas aqueles caras, quando vão para lá, eles vão para a patifaria. Ninguém foi ali enganado, não. Entendeu? Severó, o senhor vai ser diretor, quer? O senhor vai ter que fazer isso. Eu aceito. Que coisa triste, rapaz. Não é, sabe? Na verdade, todos esses bastidores aí são de completo desconhecimento nosso, né? Da normalidade. Acho que pensar que a coisa funciona de uma forma bem mais tranquila, não é ética, é até uma ingenuidade da parte de todos nós, sociedade. Verdade, é muito, causa uma perplexidade muito grande, porque você encontra um indivíduo desse na rua, olha, aqui é um diretor da área internacional, aí você vem logo na sua lembrança um indivíduo com uma grande formação, é nada, não passa de um canalha de quinta categoria, porque aquilo é caso para psiquiatra. Eu defendo essa tese aqui. Aquilo não é um indivíduo qualquer que vai analisar. Um psiquiatra, um antropólogo, um sociólogo, talvez consiga penetrar no entendimento dessas figuras. E aí, você vê, né? Devolvendo dinheiro. E outra coisa, são bilhões, né? Bilhões. São importantes. Não tem trocado. Que não tem trocado. Agora, você me diz uma coisa. E aqui na terrinha, como é que está? Eu sei que você chegou no Pilar, você chegou no Pilar, você deu logo uma espanada. Eu me lembro que tinha lá negócio de matar, de crime de paga, matando o pessoal. Então você deu logo uma espanadona lá e acabou com esse negócio, né? Como é que está agora lá o Pilar? Eu gostaria de dizer inicialmente, Jerônimo, agradeço a confiança que você tem a respeito. Mas eu li da minha profissão, da minha atuação profissional, mas assim... não existe, você sabe que não existe essa coisa de salvador da pátria. Sim, claro que não. E destaque profissional de uma pessoa em relação a outras. A gente tem como filosofia de atuação, maneira de atuação, isso em todas as profissões que eu já passei até hoje, graças a Deus. Isso muito herdado dos meus pais. É de arregaçar as mangas certo. E trabalhar e fazer o melhor, tentar fazer o melhor possível. Nós chegamos na situação para sermos titulares lá da comarca de Pilar, com aquele histórico que todos os que são aqui de Alagoas conhecem, né, de histórico de violência grave, né, e tivemos a sorte de contar com a atuação de um profissional de destaque, comprometido, profissional sério, que vai nessa mesma linha, não nossa, ideologicamente falando, mas nessa linha de trabalho, de resolver as coisas, que é o promotor de justiça, Dr. Jorge Dória, uma pessoa que tem uma atuação exemplar na comarca de Pilar. Ele está como titular lá? Continua. Ele passou um longo tempo em São José da Laje, exato. Então ele se debruçou com uma situação estarrecedora, qual seja, vidas, né, representadas por pilhas de papel dentro de uma delegacia de polícia, sem uma única oitiva de quem quer que seja, colheita de uma prova testemunhal. Chute inicial, né? Exatamente, ao longo de anos. E aí não se quer aqui imputar individualmente essa situação para A ou B, mas o fato é que existiu isso. Então se colocou a situação para, digamos assim, para andar, né? Passamos a atuar, né, nessas questões criminais, colocando os processos para tramitarem, não é, com as sentenças, com julgamentos por júri, enfim. E calhou de, há pouco tempo atrás, começar a atuar uma autoridade policial que eu reputo como um profissional também exemplar e muito comprometido com o serviço, que presta um serviço público de polícia judiciária naquele município, de alta qualidade, que é o Dr. José Carlos, que recentemente, inclusive, ajudou a fundar o Sindicato dos Delegados de Polícia de Alagoas. Então, ele faz o que tem que fazer, que é instruir um inquérito policial, que é investigar, que é fazer um local, que é pedir as medidas cautelares criminais necessárias, de prisões, busca, interceptação telefônica e levantamento de informações de campo,
o básico, o que a polícia como um todo deveria fazer. Eu não queria aqui começar com a reflexão e debater por que não se faz, porque nós sabemos que existem dificuldades. Claro. Inclusive, eu vou lhe expressar, aproveitar o espaço que nós temos aqui, para dizer qual é essa dificuldade. Nós sabemos que a Polícia Civil passa por um problema estrutural grave, sério, de estrutura física, de estrutura humana, de material de trabalho. Precisando de investimentos, né? O que acontece ultimamente é que nós estamos vendo um destaque sendo conferido à Polícia Militar, que nós temos que respeitar muito e agradecer o serviço que ela presta, mas a segurança pública não é só uma corporação. Claro. Segurança pública é uma engrenagem. As duas polícias e os outros órgãos, bombeiros, perícia, todos eles precisam estar funcionando bem. E nós tivemos uma notícia triste, que foi a seguinte: se criou uma terceira central de flagrantes no Benedito Bentes, né, um bairro com problemas de violência que nós nem precisamos falar, que existem realmente, mas o que acontece na prática? Existe uma média de 0,98 flagrante por dia, sendo que os delegados de polícia que ficam ali naquele plantão são justamente os delegados de polícia da região metropolitana. Certo. Entre eles, a pessoa do Dr. José Carlos, que é do Pilar, entre eles o delegado se encontra em Satuba e Coqueiro Seco, Rio Largo, enfim. 0,98 flagrantes, deixando o seu distrito policial sem o delegado durante pelo menos uns 3 dias na semana, porque tem a folga. Um delegado, quando vai atuar numa central de flagrantes desse, no plantão, tem direito à folga, que é uma coisa legal, não se discute isso. No entanto, deixa desguarnecido para a questão das investigações da Polícia Judiciária. E para completar esse problema, a revista Época recentemente publicou o mapa da violência do Brasil, em que justamente Satuba se encontra em terceira cidade mais violenta do país, salvo engano, Murici em quarto e Pilar em sexto. Então alguma coisa está errada aí, principalmente a aplicação do princípio constitucional da administração pública, que é o princípio da eficiência, que é você ter aqueles recursos à sua disposição e você utilizá-lo da maneira mais razoável para conseguir resultados melhores. Eu não quero crer, amigo Jerônimo, que isso seja para acomodar algum pedido político naquela região do Benedito Bentes, né? Não quero crer que seja isso. Aquilo é um ambiente que tem uma população densa. Isso. E você sabe que é foco de problemas, né? Ali é foco de problema, aquilo ali merece até um tratamento diferenciado. Mas, meu caro Sandro, vamos fazer uma pausa rapidinho, coisa rápida, para a edição dos nossos comerciais e voltamos em seguida, que eu tenho muito mais assunto com você. Inclusive, quero saber sobre a questão do crime organizado aqui em Alagoas, quero saber a respeito da 17ª, que é o assunto de fundo, e quero saber também, claro, paralelamente, a questão se a Lava Jato vai adiante, se ela para, se vai melhorar o país, se não vai. Esse assunto quero tratar com você. Meus caros telespectadores, não saiam daí, porque nós voltamos num instante. Muito obrigado. Olá pessoal, preparamos para você um super aulão online para o concurso da UFAL, com resolução de questões e muitas dicas que vão fazer a diferença na sua aprovação. Disponibilizaremos essas videoaulas 2 dias antes da prova, nos dias 19 e 20 de agosto, com material em PDF, para que você possa fazer a revisão de forma mais tranquila e chegar afiado na hora da prova. Preparamos também o super aulão presencial, que acontecerá neste sábado, dia 20 de agosto, véspera da prova, a partir das 8 horas da manhã. Venha para cá, estamos juntos, a hora é agora. Faça já a sua inscrição. Mais informações, www.alagoascursos.com.br ou pelos telefones 3326-1227 e 3336-5864. Alagoas Cursos, preparando para vencer.
A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificado pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga a mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando aqui com o nosso caríssimo Sandro Augusto, eminente magistrado aqui do TJ Alagoas, com jurisdição na comarca do Pilar, a terra de Arthur Ramos. Ô, meu caro Sandro, vamos iniciar agora. Eu queria te provocar com relação à criminalidade aqui em Alagoas, especificamente no que diz com o crime organizado. Nós temos crime organizado aqui, Sandro, aqui em Alagoas? Não tenha dúvida, não só aqui em Alagoas, como em todas as unidades da federação, né? Grupos, principalmente no sistema prisional, que dominam a situação local, que dão ordens, que fazem, desfazem, mandam e desmandam. Então, como eu ia dizendo no primeiro bloco, a macrocriminalidade, né? Essas situações atípicas, a legislação, ela dotou mecanismos, né, colocou à disposição, diferenciados de investigação, de atuação jurisdicional e preocupada em dar a resposta necessária do nível de persecução criminal. Porque para situações diferenciadas, nós temos que ter soluções também diferenciadas. Claro. Muita gente não entende isso. Não é? Nós temos aqui a 17ª Vara Criminal. A vara, na verdade, é um equívoco que se comete sempre. Vara de combate ao crime organizado. A vara, ela não combate o crime. No entanto, esse termo, ele caiu no gosto popular. Não é? Quem combate é a polícia e o Ministério Público. Como órgão do Poder Judiciário, apenas faz aquele equilíbrio de direitos e garantias individuais e concede as medidas que a polícia precisa para trabalhar defendendo esses direitos e garantias fundamentais dos investigados, obviamente, como é o papel de um juiz. Então, até costumo brincar dizendo que, para as pessoas que criticam essa nomenclatura, aí eu digo, olha, quando eu fui trabalhar lá, eu não recebi um colete balístico, eu não recebi um fuzil, uma pistola, um par de algemas, nada disso, para combater nada. Eu sou um magistrado. Mas ela trata dos crimes onde há... A competência, sim, mas não combatendo. Certo, não é um equívoco do vocábulo, né, na palavra, mas o Código de Processo Penal que é utilizado em qualquer vara criminal, eu garanto que é o mesmo utilizado na 17ª Vara Criminal. Sabemos que existe uma
atuação, às vezes, dos órgãos de persecução criminal, o GECOC, Grupo de Combate ao Crime Organizado, que é do Ministério Público, né, alguns segmentos das polícias, que investigam situações, às vezes, que têm a ver com a organização criminosa relacionadas a órgãos públicos, notadamente prefeituras do interior. E aí pode ser que numa atuação dessa não traga agrado a alguém e incomoda, né? Certo. Nós sempre tivemos isso na nossa atuação, de notar que existe um incômodo naquela atuação. Alguns já falaram assim, não, mas são super juízes, entre aspas, porque nós temos uma competência estadual. Na verdade, a 17ª Vara Criminal possui essa competência de atuar em todo o Estado. Isso não é ser um super juiz, é só uma questão de competência, de poder tratar, processar e julgar aqueles crimes, né? Mas você sabe que a 17ª tem sido alvo de críticas, inclusive por profissionais, né, por operadores do direito, advogados, promotores e até colegas também nossos criticam. Eu queria tratar com você, eu fiz aqui anotações. A 17ª, ela teve início em 2007, a legislação com a Lei 6.806 de 2007. Essa lei está lateralizada, porque em 2012 houve uma lei federal, a Lei 12.694, uma lei federal. E depois dessa lei, houve uma lei estadual, que é de número 7.677, de 2015. Aí veio um grande problema. Aí a primeira pergunta é essa. Pelo que eu pude perceber, Sandro, eu quero que você me corrija, eu estou na área civil desde 1997, que eu saí do segmento criminal, retornei em crimes específicos, mas fiquei no civil, não voltei mais. Mas me parece, a prima facie, que algumas coisas precisam ser esclarecidas. Como está sendo dinamizada hoje a 17ª, ela é constitucional? Não tem a menor dúvida disso. E você falou sobre opiniões divergentes. Isso. Que bom que existem. Que bom que essas opiniões existem. Né? Porque nós você não acha que está conflitando não com a lei federal? Vamos chegar lá. A lei 12.694? Vamos chegar lá. Que bom que essas opiniões existem, porque estamos vivendo uma democracia. Eu, como magistrado, que não sou titular, sou substituto da 17ª Vara Criminal, os titulares são o doutor Antônio Barros, doutor Maurício Breda, doutor Igor Figueiredo. Então, nós estamos substituindo. E nós temos que aceitar essas críticas e decidir, né? Temos que nos debruçarmos perante essas argumentações e expressarmos de forma fundamentada o nosso entendimento. É um entendimento genérico, por isso que eu fico à vontade de falar. Então, veja bem, num primeiro momento se questionou a constitucionalidade da vara. Nós todos sabemos, isso aí foi um julgamento emblemático, inclusive no Supremo. E veja como Alagoas, ela desponta no cenário nacional, aqui e acolá em determinados segmentos. Esse julgamento virou, inclusive, trecho de livro de direito processual penal, enfim, certo, nos grandes manuais, porque realmente é um caso emblemático e único, pioneiro, digno de uma anotação numa correição que houve aqui no relatório pelo Corregedor-Geral do CNJ à época, o ministro Gilson Dipp, colocando como uma das boas práticas para que o Judiciário Nacional passasse a aplicar. Pois bem, a OAB Federal questionou a constitucionalidade da vara, de algumas situações. Então, o Supremo, de forma muito apropriada, realizou alguns ajustes. Que ajustes foram esses? A vara não era competente para processar e julgar crimes contra a vida, e sim o Tribunal do Júri. Perfeito. A nomeação, a forma de provimento dos juízes não deveria ser mais mediante indicação do presidente do tribunal e ratificação do pleno tribunal, e sim mediante os critérios normais previstos na Constituição: promoção, merecimento, antiguidade, remoção, etc. E esses foram os principais ajustes. Esses ajustes, eles foram realizados. Acontece que, entre o julgamento do Supremo
E a lei estadual que fez essas modificações, que é a 7677 de 2015, certo, veio a lei federal que você mencionou. Mas é antes, a lei federal é antes, a 12694. Sim, mas já havia sido realizado o julgamento no Supremo. Certo. Não havia sido publicada ainda, eventualmente, mas foi no decorrer do caminho. Então, essa lei federal 12694 de 2012, ela veio para dizer o seguinte: naqueles casos em que o juiz não se sentir à vontade por uma situação de investigação ou processo criminal em curso envolvendo organizações criminosas, ele poderia pedir ao corregedor o apoio de 2 colegas juízes para que... Parágrafo 1º do artigo 1º. Exato. Decidisse junto com ele alguma medida cautelar dessas, de busca e apreensão, prisão temporária, preventiva, interceptação telefônica, enfim, medidas cautelares em geral, e até mesmo realização de audiência e prolação de sentença. De sentença. Pois bem, a nova lei estadual sobre a 17ª Vara Criminal passou a prever 3 juízes titulares e não mais indicados pelo presidente do Tribunal de Justiça. 3 juízes fixos. E aí abriu-se a discussão. Essa lei estadual, o formato atual da 17ª Vara Criminal, está colidindo com essa lei federal? Com a 12.694. Exato. Nosso ponto de vista. Essa lei federal, Jerônimo, ela veio para dar uma proteção para os juízes, para deixá-los mais à vontade na hora de decidir. Ela trouxe essa situação como uma faculdade para os estados. Ela não pode engessar a capacidade dos estados se organizarem no que a gente chama de Código de Organização Judiciária. Hoje em dia, o estado de Alagoas, se quiser, pode fazer o seguinte: não, eu quero criar uma vara que cuide somente de crime de roubo. E lei federal nenhuma pode impedir isso. Então, o que foi que a lei estadual fez? Ela apesar de estar fora do Código de Organização Judiciária, é efetivamente uma lei tipicamente de organização judiciária, onde especializou uma vara para que possa processar e julgar os crimes relacionados com organizações criminosas. E ela atendeu o objetivo da lei, que era não deixar o juiz vulnerável. O objetivo principal é esse, não deixar o juiz vulnerável. Essa é a ideia. Essa lei federal, ela não expressou nenhum artigo dizendo assim: a partir de hoje, os estados ficam proibidos de criarem uma vara especializada. E a questão da competência, Sandro? A competência... Porque, por exemplo, hoje os juízes fazem o que se chama de homologação de flagrante. Isso é da competência dessa vara, da 17ª? Não, foi ampliado posteriormente. Eu acho que você se refere à realização das audiências de custódia. Sim. Certo, o que acontece? As audiências de custódia, elas foram uma exigência do CNJ para que começasse a ser realizadas em todo o Brasil. Como disciplinar do ponto de vista local, isso aí diz respeito ao próprio Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça pensou o seguinte: efetivamente a vara de combate, eu já ia caindo no combate, tá vendo, o crime organizado? A vara de 17ª Vara Criminal, ela tem 3 juízes, tem mais do que as outras unidades, que tem somente 1. E a quantidade de ações penais, apesar de bastante complexas e com muitos réus, muitos crimes para serem tratados, a quantidade é menor do que nas outras varas criminais. E pensando nessa racionalização do serviço, no princípio da eficiência até, o tribunal determinou que os juízes da 17ª Vara Criminal também fossem responsáveis pela realização das audiências de custódia. Deve ser uma resolução, eu não tenho certeza, pode ser verificado. Resolução do tribunal disciplinando essa questão. Então, todos os presos em flagrante delito em Maceió, eles são apresentados no Fórum de Barro Duro aqui, e algum dos juízes da 17ª Vara Criminal é que realiza essa audiência, que é nada mais do que verificar a legalidade da prisão, as circunstâncias, se houve tortura, maus-tratos, se é o caso de homologar ou relaxar o flagrante, e principalmente se é o caso de manter ou não
à prisão, se a pessoa pode responder em liberdade, e algumas medidas cautelares, eventualmente fiança, prisão domiciliar, internação compulsória, outras questões que podem ser aplicadas. Mas isso de forma alguma atrapalha a instrução dos processos da 17ª Vara e a competência dela, porque o juiz decide isso naquele momento e é imediatamente distribuída a ação. É distribuído para alguma das varas criminais. E a 17ª Vara Criminal não cuida mais daquele caso. É só uma questão de racionalização do serviço. Bom, para você não há nenhuma inconstitucionalidade? Não, porque essa lei federal, voltando a 12.694 de 2012, ela estabeleceu como uma faculdade do juiz de pedir ajuda de mais 2 juízes. Então, como é que a gente deve fazer a leitura dessa lei federal hoje em dia aqui em Alagoas, existindo a lei estadual, que especializou uma vara para esse tipo de coisa? A lei federal deve ser lida da seguinte forma: naqueles estados, naquelas unidades federativas onde não houver uma vara especializada, né, para cuidar da competência relacionada às organizações criminosas, cada juiz criminal, se debruçando em algum caso concreto que tem alguma organização criminosa, pode pedir ajuda de 2 juízes. Porque aqui no Estado, o espírito da lei foi cumprido, que foi proteger melhor o juiz, deixá-lo menos vulnerável e colocar mais 2 colegas para que a coisa fique pulverizada, a responsabilidade fique pulverizada. O que você está, evidentemente, você está esclarecendo, eu estou lhe ouvindo com a máxima atenção, repito, né, que não é a minha especificidade, não é a área criminal mais, muito menos a questão da criminalidade organizada, mas me causa, evidentemente, uma certa estranheza, porque, repare, a lei federal, a lei federal é anterior à lei que foi editada aqui no estado de Alagoas. Perfeito. Na minha opinião, a lei editada posteriormente, e até porque é uma lei estadual, ela deveria se adequar ao que se chama de comandos da lei federal. E a lei federal diz o seguinte, eu vou encerrar esse assunto para voltar a conversar sobre outros assuntos. O artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 1º diz: o juiz poderá instaurar o colegiado, indicando os motivos e as circunstâncias que acarretam risco à sua integridade física, em decisão fundamentada, claro, princípio constitucional, da qual será dado conhecimento ao órgão correcional. Repare bem, pelo que eu entendo aqui, não é uma vara fixa. Não. Mas aqui nós temos uma vara fixa definida, com 3 juízes, inclusive. Exatamente, porque 3 juízes, porque quando o legislador federal, né, quando foi editada essa lei federal, ele não atentou para a possibilidade de um determinado estado criar uma vara especializada. Não se pensou nisso. E aí, quando não se pensou nisso, qual a interpretação que deveria ser dada? Nós temos que fazer uma interpretação acerca dessa situação em conjunto. A Constituição Federal, a lei estadual e a lei federal. O fato é que, Jerônimo, lei federal nenhuma pode bloquear a competência do Estado na sua organização judiciária. Então, para essas 2 leis conviverem harmonicamente, nós temos que fazer uma interpretação do conjunto. Primeiro, a interpretação teleológica, que diz respeito à finalidade da lei. Qual foi a finalidade da Lei 12.694 de 2012? Deixar o juiz protegido, não deixá-lo vulnerável, ele ter mais segurança no decidir e pulverizar a responsabilidade com mais 2 juízes. Quantos juízes são? 3. Pergunta: a 17ª Vara Criminal, nesse formato, com 3 juízes, protege melhor o juiz na hora de decidir? Sim. O deixa menos vulnerável? Não. Pulveriza a decisão, a responsabilidade nessa decisão? Pulveriza. Atingiu o objetivo central, fundamental dessa lei federal, ainda que seja uma vara coletiva, que a gente chama, né? Atingiu. Então, a lei federal deve ser lida assim. Nos estados onde não há vara especializada, o modelo é esse. Cada vara criminal, o juiz
pode chamar mais 2 para instaurar um incidente de colegialidade. Agora, recentemente, o nosso colega Marcelo Tadeu, ele deu uma decisão que, no mínimo, ela vai trazer a polêmica à luz da vida, essa que é a expressão. E me parece que essa matéria já está sob o crivo do CNJ, você está sabendo disso? Eu acho que um advogado, ou a OAB, eu não sei ainda, não sei detalhes ainda, mas é coisa recente, que, tomando por base a decisão do nosso colega Marcelo Tadeu, já foi feita uma representação perante o CNJ. Você acha que não vai vingar? Você acha que Veja, em primeiro lugar, seja que profissional for, advogado, Ministério Público, conheceu, li a decisão, magistrado, advogado, Ministério Público, Defensoria, as opiniões, elas hão de ser respeitadas. Né? O direito é dialética. Lógico. Direito não causa erro com acerto, o direito é procura. Veja, já foram realizados ajustes na 17ª Vara Criminal, conforme eu falei aqui inicialmente, naquele julgamento anterior emblemático do Supremo. Então, do ponto de vista administrativo, eu não vejo que ser decidido pelo CNJ nesse caso. Né? O que pode haver, né, é alguns dos órgãos legitimados para uma ação direta de inconstitucionalidade, propor essa ação junto ao Supremo Tribunal Federal e questionar essa situação relacionada com essa Lei Federal 12.694/2012 e a Lei Estadual Local, e que decida, e que bom que decida, que se estabilize e que dê uma interpretação sem nenhuma discussão mais, seja para que direção for. Mas, como eu disse, esse é o tipo de situação que ela passa pelo âmbito interpretativo. Você não pode chegar, porque essa lei... fechar a questão, né? Essa lei foi criada e dizer, não, com essa lei acabou... Não é assim. Nós sabemos que em direito não é assim. Nós temos toda a questão interpretativa aí, não é? Para cuidar e para verificar se existe uma conformação que pode ser feita, uma convivência harmônica entre a legislação estadual e a federal. Mas se for até o Supremo Tribunal Federal, que bom que vá e que bom que decida. Vamos aguardar. Para que estabilize, né, e ninguém possa mais discutir nem para um lado nem para outro. Que o importante, Jerônimo, nós como magistrados, você sabe muito bem disso, muitas vezes na minha assessoria eu costumo dialogar e debater com eles, e costumo perguntar qual é a melhor decisão que existe, a melhor sentença que existe. Você sabe me dizer, Jerônimo, qual é a melhor que existe? A melhor sentença? Sim. Na minha concepção é aquela que encarna o que chama de justo. O justo humano, não falo nem o justo filosófico. Além de ser nesse viés, é uma sentença que é a sentença dada. A sentença dada, posta, é a melhor sentença que existe. Por quê? Permite ao inconformado buscar os meios recursais possíveis. A pior coisa que pode existir é não decidir, né? Não se posicionar. Você tem razão. Essas questões, você sabe que na nossa área há sempre pontos onde você poderá trazer uma polêmica, mesmo diante daquilo que lhe parece óbvio, que lhe parece, que se chama de o correto, o justo, sempre há a possibilidade de resignação. A propósito, eu digo até de forma assim, bastante tranquila, há um recurso no Código de Processo Civil, existe um correlato no Código de Processo Penal, que eu estou me referindo ao embargo de declaração. Eu estou envelhecendo, eu já estou indo para a 3ª década na magistratura, eu nunca dei uma decisão realmente que agradasse as duas partes. Sempre há uma que entra com embargo declaratório, arguindo que não entendeu. Embora, ao meu modo de ver, ao meu sentir, seja a linguagem, a decisão em si, interlocutória, uma sentença, seja de uma clareza solar. Mas é o direito e nós vamos ter que conviver com essas aparentes discordâncias, com essas aparentes resignações. Perfeito. Mas, meu caro Sandro, aproveitando sua presença aqui, eu estou terminando essa leitura muito interessante para mim, e o nosso claríssimo Deltan Dallagnol, ele faz uma pergunta: a Lava Jato muda o nosso país? Aí, antes de você responder, eu queria te fazer uma colocação. Primeiro, você acha
Eu estou vendo muito movimento, entrou agora o ministro da Justiça, quer mudar o comando da Polícia Federal, e fica essa coisa assim meio, né, trazendo perplexidade. Aí eu te pergunto, você acha que poderá haver, nós temos ainda um longo caminho com o Lava Jato, você acha que pode haver um retrocesso? Essa é a primeira questão que eu te faço. E segunda, você acha que a Lava Jato muda o país? Ou nós vamos precisar, quando eu digo nós, a sociedade, sobretudo a sociedade, nós profissionais, o Ministério Público, o pessoal da Polícia Judiciária e tal, precisamos estar cada vez mais atentos com relação ao comportamento desses nossos gestores. O que é que você acha? Primeiro, pode haver um retrocesso na operação, você acha? Não acredito nisso. Né? Os ganhos, as conquistas que já foram obtidas, e aí eu digo ganho... Não dá para retornar, né? Totalmente desprovido, como não poderia deixar de ser, do componente político, que nós magistrados não nos envolvemos nessa área. Nós estamos falando de recursos assim milionários, que inclusive já foram repatriados, já retornaram aos cofres públicos, acordos de leniência, várias condenações, e a gente precisa também aprender uma coisa que o americano faz muito bem, que nós ainda estamos engateando, talvez a gente desconsidere esse dado importante que se chama estatística. Jerônimo, Roberto, a estatística desses recursos aí, né, na Lava Jato é uma coisa impressionante. É verdade, nunca antes. A reversão de decisões, as reformas, acontece no patamar mínimo. Com isso eu não estou aqui a dizer, eu me recuso desse endeusamento e destaque assim de autoridades, seja do Ministério Público, da Segurança Pública, do Judiciário. O que eu admiro são pessoas diligentes, comprometidas e mergulhadas no serviço público. E aí ninguém pode dizer que esses profissionais dessa força-tarefa são diferentes disso. De cada um dos seus segmentos, da Polícia Federal, Ministério Público Federal e da própria Justiça Federal. Então, esses ganhos, inclusive do aprendizado, da cooperação internacional, não é, de melhoria em mecanismos aí das eleições, não só disso, mas das próprias eleições. Vai ter que mudar. Não é de prestação de contas, não é de questão de repatriação de recursos. Não pode continuar. Não pode continuar do mesmo jeito. Então, eu tenho para mim que isso é um caminho sem volta em relação a vários aprendizados desse tipo. Não é? E não quero acreditar, não acredito que vai haver um desmantelamento dessa força-tarefa. Isso pode trazer o povo para as ruas. Exatamente, por conta do governante de plantão. Nós precisamos conviver com a estabilidade republicana, que essa estabilidade republicana não se confunde com quem está no poder ocasionalmente. Agora, só dá um detalhe, né? É preciso que o Congresso se movimente para editar as leis que são necessárias. Porque só a atuação, só a atuação desses profissionais, todos eles de grande valor, reconheçamos, lógico, só essa atuação, mesmo com o que se chama a força de vontade, a demonstração efusiva de que quer que as coisas mudem do povo, da sociedade, é preciso que os nossos congressistas, os nossos deputados e senadores façam as leis. Porque leis precisam ser feitas. Né? Agora nós precisamos que as leis, ao serem editadas, haja uma responsabilidade, uma preocupação realmente com o público. Claro. Vou exemplificar. A lei de abuso à autoridade. Agora, com todas essas revelações, não é? Nós percebemos o que estava em vias de acontecer e por que estava. Ninguém se iluda. Aquilo era uma tocaia. Ninguém se iluda. Aquilo ali. Jerônimo, você criminalizar uma decisão judicial é um crime contra o Estado Democrático de Direito, assim, que fere de morte. Não é algo assim que você agride. Mas não vai vingar não aquilo. Não, houve umas modificações, mas nós sabemos agora, através dessas revelações últimas, qual era o objetivo maior, não é?
de intimidação daqueles que compõem o Ministério Público e o Poder Judiciário, infelizmente. Sandro, nosso tempo está terminando, lamentavelmente. Eu ainda lembro aqui o seguinte, e as medidas para a moralização que foram construídas pelo pessoal da Lava Jato, aquelas 10 medidas, eu li as 10 medidas, todas elas voltadas, pode precisar de um ajuste ou outro, mas todas elas voltadas para a moralização. Eu quero ver, repito, sem a participação dos nossos congressistas, nós não vamos longe. É preciso que haja a edição de leis que visem realmente inibir esses maus gestores. Sandro, quero te agradecer, meu amigo, a tua presença. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Você trouxe luz aqui para o nosso programa e quero deixar você para uma despedida rapidinho, que nós já ultrapassamos o nosso tempo. Por favor, Sandro. Como eu disse, um prazer mais uma vez estar aqui, dialogando nesse bate-papo gostoso, que passa rápido, inclusive. Dizer que seu programa é um programa muito importante aí para esse tipo de debate, de informação, né? Pessoas que estão aí no dia a dia, na sua labuta, profissionais sérios que querem fazer a diferença, né? Que se esforçam para isso, diletos colegas. Muito bom estar aqui. Sandro, você vir aqui mais vezes. Ainda há muito assunto para a gente debater. Você é proficiente e vou te chamar mais vezes. Tá certo? Você numa Virei com prazer. Você, quando você tiver vou usar uma linguagem matuta, uma fuga, quando você tiver uma fuga lá da sua comarca, eu vou te chamar para a gente bater um papo aqui. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso para você. Meus caríssimos telespectadores, muito obrigado. Sempre agradecendo essa honrosa companhia. Tchau.